Oi, eu sou Isis Gasparini, a gente está na exposição Todo Fração, minha primeira individual aqui na Uma Galeria. E esse projeto nasceu do desejo de pensar uma pesquisa que completava 10 anos, debruçada em investigar espaços expositivos, museus. Acho que a gente, quando vai para uma exposição, pensa chegar num espaço e ver muitas imagens, muitas coisas expostas pelas paredes, e aqui a gente lida quase com a experiência do avesso disso, que é a impossibilidade de ver um tanto de imagens que está nesse espaço, né? Essa exposição trata e recupera um arquivo dela de 10 anos, mas aqui a gente vê esse arquivo enquanto corpo presente no espaço, né? Aqui, quando a gente é impossibilitado de ver a imagem, por incrível que pareça, alguma coisa se revela também nesse processo de não poder ver, né? E acho que a exposição como um todo é uma provocação para que a gente pense essas relações entre o que é visível e o que é invisível, né? Bom, aqui nesse trabalho, se chama Corte Seco, é um trabalho em que eu reuni 175 imagens que eu já tinha utilizado em outros trabalhos, em séries que eu fui desenvolvendo em fotografia ao longo desses anos, e 175 imagens que foram finalizadas como trabalho. E a partir disso eu retornei ao arquivo, reencontrando essas imagens e selecionando a imagem que eu tinha feito antes e que eu tinha feito depois. Então aqui nesse volume, na verdade, a gente tem 525 imagens e, de novo, né, reforçar, acho que essa impossibilidade de olhar para cada unidade, porque é um volume que está encadernado em todos os lados, então a gente pode circular ao redor dele, mas é impossível resgatar cada uma dessas imagens. E acho que quando a gente se coloca diante desse volume sem acessar de fato essas imagens, o que se apresenta para a gente também é uma possibilidade de suspender as imagens de um papel de representação, né? E aqui isso é suspenso com muita radicalidade, né? Porque essas imagens não representam coisa alguma, muito pelo contrário, elas afirmam isso que a gente está chamando de um corpo presente no espaço. Elas chamam atenção para sua materialidade, para sua fisicalidade. Bom, nessa obra, que se chama Plano Geral, eu tenho praticamente todo o meu arquivo aqui, impresso, exposto, colocado no espaço. São 13.759 imagens. São imagens feitas ao longo desses 10 anos, então de 2010 a 2020. E acho que foi talvez um primeiro gesto assim, de agrupar esse bloco e tentar enxergar ou dar a ver o volume que isso poderia ocupar no espaço, né? Com esse particularmente, a gente tem muito a sensação de que esse bloco poderia crescer continuamente, infinitamente, né? Porque ele é esse marco temporal do arquivo da Isis, mas tem uma sensação de que essas imagens poderiam se empilhar sem fim, né? E acho que a partir desse gesto também de agrupamento e desses blocos, né, que foram se formando, aí eu fui para essa outra pesquisa, essa outra produção, que partiu também de momentos, né, pontuais dentro dessa extensão maior, mas de olhar para registros que eu tinha feito em vídeo, geralmente registros panorâmicos e em salas expositivas. E aí, a partir disso, tornar fotografia de novo, né? Então, imprimir isso como fotogramas, né? Dessa sequência registrada nas salas expositivas e desse movimento, desse gesto de produzir a imagem naquele momento. E aí, na verdade, trazendo isso para o espaço como uma outra possibilidade de movimento aqui, né? E de uma imagem que se deforma e que, na verdade, cria também uma outra imagem. Então, a gente não tem propriamente, né, a percepção do detalhe dessa imagem que foi captada, mas essa imagem que borra, que se esparrama, assim, nesses outros dois volumes, né?
Mas acho que um comentário adicional também é como que esses trabalhos eles se reivindicam também como uma experiência temporal, né? Tem uma duração implicada no modo como a gente experimenta essas imagens, porque tem também um movimento que a gente, enquanto público, faz diante desses objetos, de se deslocar um pouco ao redor deles para, enfim, acessar esse movimento de outra maneira também, né? Então, é interessante pensar que aqui esse empilhamento, tanto nesses, enfim, acho que com quase todas as peças da exposição, o empilhamento também implica uma temporalidade, né? Ele também implica uma ideia de duração entre objeto e sujeito, né? É uma relação um pouco diferente da ideia de contemplação, que a coisa estaria mais ali estática, né? Aqui tem outro tempo. Sim. E acho que mesmo o desejo de trazer isso, né, para o centro do espaço e de colocar numa posição, enfim, no chão, acho que também tinha um pouco esse convite dessa movimentação do público aqui agora na exposição, né? Um pouco o convite a esse deslocamento e a esse outro movimento corporal também, né? Bom, e aqui nesse trabalho, nessa videoinstalação, tinha um pouco uma investigação e um desejo de, a partir, né, dessas imagens, desse desejo de dar a ver ou não entregar completamente o que era a imagem, para mim tinha um pouco essa metáfora assim, de quase pegar esses blocos, esses volumes mais densos e mais herméticos e expandir isso mais literalmente para o espaço, enfim, nessas camadas, nessas transparências, quase como se a gente mesmo pensasse algumas dessas imagens e pudesse projetar. Assim. Então acho que tem um contraste entre a materialidade dos trabalhos, uma leveza, uma transparência e algo mais fechado, mais em bloco, mas acho que principalmente as imagens, né, essa imagem que é projetada ali, que tem algo que para mim é bastante importante ao longo da pesquisa, que é esse desejo de ver e não revelar e não mostrar completamente, né? Então tem sempre essa luz que pulsa, essa imagem que parece que vai se formar e que vai convidando a gente a completar a imagem, mas que nunca se completa totalmente, que nunca, né, completa essa totalidade dessa nitidez, enfim, dessa forma de uma maneira mais precisa. Acho que quando a gente fala dessa relação entre visível e invisível, esse trabalho também deixa uma provocação muito instigante para essa discussão, né? Porque ele, no momento em que jamais forma essa imagem, como a Isis comentava, ele também nos gera uma certa expectativa, ele nos faz insistir diante da imagem, porque parece que há uma certa promessa ou um desejo de possibilidade de que essa imagem possa vir a se formar. Na medida que ele não revela, que ele constrói essa coisa que é mais nublada, nebulosa, misteriosa, um tanto opaca, né? Tem um jogo entre opacidade e transparência, a gente também cria uma expectativa de que essa imagem possa se revelar em algum momento, né? Bom, então fica o convite para que vocês venham visitar a exposição e poder ter essa experiência aqui diante das obras aqui no espaço. A exposição fica até outubro, venham visitar, venham conhecer a OMA. Obrigada!